Olha, quem nunca passou por isso, né? Aquele desconforto digestivo que aparece do nada, mas e se a gente pensar nisso não como um simples incômodo, mas como uma mensagem, sabe? Uma mensagem codificada do nosso corpo. E hoje a gente vai aprender a decifrar justamente isso. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Pense na diarreia não só como um sintoma, mas como um verdadeiro mistério a ser resolvido. Cada detalhe é uma pista. E aqui, hoje, a gente vai aprender a ser os detetives do nosso próprio corpo. Para começar qualquer investigação, a gente precisa de uma definição bem clara, certo? Então, clinicamente falando, diarreia é isso: uma mudança no hábito intestinal que leva a 3 ou mais evacuações mais líquidas ou menos consistentes por dia. Essa é a nossa linha de partida. Primeiro, vamos entender a escala do problema. E olha, a dimensão universal disso pode ser uma surpresa e tanto. E a dimensão é, nossa, gigantesca. A diarreia é a segunda principal causa de morte em crianças com menos de 5 anos no mundo. A gente está falando de 760 mil mortes por ano. É um número que realmente assusta e mostra que, por mais comum que seja, o assunto é muito, muito sério. Agora, a nossa investigação vai para dentro do corpo. É lá que a gente vai conhecer os principais suspeitos e entender como eles agem. Bom, os culpados se dividem em duas grandes categorias. De um lado, temos as causas infecciosas, que são como invasores externos, vírus, bactérias, parasitas, e do outro lado, as causas não infecciosas, que são problemas mais internos como a síndrome do intestino irritável, alguma intolerância alimentar ou até a reação a um medicamento. Entre os suspeitos infecciosos, alguns são figurinhas carimbadas. A E. coli, por exemplo, é super famosa por causar a tal diarreia do viajante. Tem também a salmonela, que vem de alimentos contaminados, e a shigella, que causa disenteria e febre alta. Cada uma delas tem um jeitinho próprio de operar. E como é que elas agem exatamente? Existem 2 modos de operação principais. A diarreia osmótica acontece quando algumas substâncias que não foram absorvidas no intestino agem como uma esponja, sabe, puxando água para dentro. Já na diarreia secretora, o próprio intestino começa a secretar mais fluidos e eletrólitos do que deveria. O resultado final é o mesmo, mas o mecanismo por trás é bem diferente. Muito bem, a gente já conhece os suspeitos e os métodos deles. Agora vem a parte mais importante da nossa investigação. Como é que a gente decodifica as pistas que o nosso próprio corpo nos dá? E a primeira pista crucial está, literalmente, bem na nossa frente: a forma. Para nos ajudar com isso, existe uma ferramenta super útil chamada escala de Bristol. Ela classifica as fezes em 7 tipos, mas dá para a gente simplificar. Os tipos 1 e 2 indicam constipação. Já os tipos 3 e 4 são considerados o ideal. E olha só, pequenas mudanças na dieta, como beber mais água e comer mais fibras, já ajudam a manter as coisas nesse padrão. E por fim, os tipos de 5 a 7, que vão desde pedaços mais moles até algo totalmente líquido, que é o que caracteriza a diarreia. Vamos agora para a segunda pista, que também pode revelar muita, mas muita coisa: a cor. A cor pode dizer muito. Fezes bem escuras, quase pretas, podem ser por causa de suplementos de ferro, mas também podem ser um sinal de sangramento na parte de cima do trato digestivo. Se estiverem avermelhadas, pode ser sangramento na parte de baixo. Fezes esbranquiçadas, por sua vez, sugerem algum problema nas vias biliares. E se forem amareladas e gordurosas, isso aponta para uma dificuldade em absorver gordura. E o muco? O que ele significa no meio dessa investigação toda? Aqui, o ponto-chave é a quantidade. Um pouquinho de muco que a gente nem vê é super normal. Ele está ali para proteger o nosso intestino. Mas, quando ele se torna visível e em grande quantidade, aí vira uma pista importante. Pode ser o corpo tentando expulsar um invasor, como numa infecção, ou pode estar ligado a condições como a síndrome do intestino irritável ou a doença de Crohn. Mas olha, independentemente da causa, todas as pistas apontam para um perigo principal que a gente precisa ficar de olho o tempo todo: a desidratação. A lógica por trás disso é bem simples. Como diz essa citação, quando não bebemos água suficiente, o corpo busca fluidos de onde pode, e um desses lugares é o intestino. Agora, imagina isso acontecendo durante um episódio de diarreia. A perda de fluido se acelera e o risco se torna muito real. E não é só sobre perder água, viu? A desidratação leva junto eletrólitos que são essenciais, como sódio e potássio. E isso afeta tudo no corpo, desde os impulsos nervosos até as contrações dos músculos. Em casos mais graves, pode levar a choque ou até uma lesão renal aguda. Então, quando é que a nossa investigação caseira precisa da ajuda de um especialista?
Qual é a hora de ligar o sinal de alerta? Aqui estão os sinais de alerta bem claros. É preciso procurar um médico se a diarreia durar mais de 2 dias, se ela vier junto com febre alta ou uma dor abdominal muito forte, se aparecerem sinais de desidratação, como urinar pouco, sentir tontura, ou, claro, um sinal vermelho importantíssimo, se houver sangue nas fezes. Nesses casos, não dá para hesitar. No fim das contas, a gente vê que a diarreia é muito mais que um problema. É uma forma de comunicação. Da forma, a cor, cada detalhe é uma peça desse quebra-cabeça. A verdadeira questão é: será que estamos prestando atenção ao que o nosso intestino está tentando nos dizer? Porque aprender a ler essas pistas é o primeiro grande passo para tomar as rédeas da própria saúde.